Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Paulo se defende diante de Agripa. Agripa disse a Paulo: "Você pode apresentar a sua defesa." Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa dizendo o seguinte: "Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo o que os judeus me acusam, e especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço, Senhor, que me escute com paciência." Paulo agora, ele tem uma audiência importante para ele, porque o rei Agripa, ele conhecia perfeitamente toda a tradição judaica. Ele conhecia tudo que se diz respeito ao judaísmo, conhecia o que os saduceus acreditavam, conhecia o que os fariseus acreditavam. Então, é como poder conversar com alguém e fazer a sua defesa com alguém que entende a causa, que sabe a linguagem, entende a linguagem. Então, esse capítulo será um capítulo em frente ao rei Agripa, Herodes Agripa. Então, Paulo não vai perder a sua oportunidade. E a primeira coisa que nós já percebemos é a sabedoria de Paulo, aproveitando para chamar a atenção em algo que o rei Agripa tinha, que era o conhecimento sobre o judaísmo. Olha Paulo de novo com a sua sabedoria. Então ele começa a falar com o rei Agripa tudo o que havia acontecido, que ele havia chegado em Jerusalém para cumprir os seus votos, fazendo tudo conforme a lei. Ele fala que ele é um judeu, que ele era um judeu praticante do partido dos fariseus, e ele ainda diz, fariseu dos fariseus, quer dizer, extremamente zeloso pela lei. E aí ele vai contar como que era a vida dele antes dele conhecer Jesus. Então ele vem novamente contando o seu testemunho. Ele não tinha vergonha de falar do seu testemunho. E ele deixa muito claro que, como fariseu dos fariseus, ele perseguia cristãos, ele permitia que cristãos fossem presos, massacrados, como o próprio Estevão. As vestes de Estevão estavam nas mãos de Paulo. E Paulo vem desenvolvendo o assunto. Um assunto, ele precisa ter começo, ele precisa ter meio e ele precisa ter fim. Primeiro ele entrou com uma espécie de bajulação, no sentido de falar, olha, eu vou falar para você, rei, porque você vai entender a minha linguagem, porque você conhece bem as tradições. Então ele já vem abrindo o caminho. Sabedoria é para isso. É para chegar, saber entrar, é para saber ficar, é para saber sair. Então, Paulo vai e conta para ele toda essa questão e fala assim, olha, eu era tão praticante, eu odiava
tantos do caminho, eu odiava tantos os cristãos, que para mim não bastava só perseguir os cristãos em Jerusalém. Eu pedia carta ao conselho, à liderança, para que eu pudesse caçar os cristãos em outras cidades e levá-los presos. E ali eram julgados, condenados, mortos. Então Paulo deixa isso muito claro para o rei Agripa. E aí entra o testemunho de Paulo, a conversão de Paulo. Nesses próximos versículos, que diz respeito ao capítulo 9 da conversão de Paulo, aqui nós vamos ter mais um temperozinho. Aqui Paulo vai trazer mais algumas coisas que não fala lá no capítulo 9, ele traz à luz mais alguns detalhes que são tão importantes. E Paulo continua: foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, para perseguir cristãos, e com autorização que vocês podem confirmar. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão. Olha só, aqui ele já traz um detalhe. Todos nós caímos no chão. Por quê? Os que estavam com ele também viram a luz. Lá no capítulo 9 fala que eles viram a luz, que Paulo caiu do telhado, mas que eles não ouviram a voz. Mas aqui ele disse que todos caíram no chão. E eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, olha outra coisa: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Aqui tem mais um detalhe. Paulo diz: Agripa, eu ouvi em hebraico, essa língua dos nossos antepassados, que a gente não usa muito hoje em dia. Então, como o Paulo usou de estratégia, falando em hebraico para aquela multidão de judeus e eles pararam para ouvir, Paulo também deu atenção, porque Jesus sabia que se falasse com ele em hebraico, ele ia dar uma atenção toda especial. A gente fica empolgado com esse testemunho de Paulo. E ele diz: não adianta, Jesus dizendo para Paulo, por que me persegue? Como a gente já comentou, ele poderia dizer: eu não estou perseguindo o Senhor, não, estou perseguindo os cristãos que são contra a nossa tradição. Mas ele ficou calado, ouvindo uma voz em hebraico. E ele diz assim, Jesus diz para ele: Paulo, não adianta você se revoltar contra mim. Perda de tempo. Aquele que se revolta contra Deus. Jesus está falando isso com ele. É como dar murro em ponta de faca. É como dar murro em ponta de lança. Bater com a cabeça contra a ponta de lança. Jesus falou isso com Paulo. E a mesma palavra fica para nós hoje. Não adianta se revoltar contra Deus. Deus está no controle de todas as coisas, conhece o mais profundo do nosso coração. Sábio é quem reconhece que Deus é onipotente, onisciente, onipresente e conhece e sabe todas as coisas. Então eu perguntei: mas quem é o Senhor? Disse Paulo. E o Senhor respondeu: eu sou. Olha, eu sou. Aquele que você persegue. Mas eles perseguiam os cristãos. Mas Jesus está dizendo:
Para você que está me ouvindo, o que essa palavra está querendo dizer? As pessoas não perseguem você, elas não estão indo contra você, elas estão indo contra Jesus. Quando nós somos rejeitados, quando nós não somos aceitos, quando brigam conosco, principalmente, é claro, por causa do Evangelho, por causa de quem nós somos, diferentes, separados. Jesus disse para Paulo e Jesus disse para nós: você não está sendo perseguido por você. Estão perseguindo a mim. O mundo não quer Jesus. Não é conosco o problema. Eles não querem Jesus. E é isso que nós precisamos mostrar. Mas levante-se, disse Jesus. Fique de pé. Eu apareci a você para escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, e que eles saiam, você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido. Então, lá no Evangelho, lá no capítulo 9 de Atos, nós não temos todos esses detalhes. Ele está dizendo que Jesus disse para ele: levante-se, eu escolhi você, vou livrar você dos judeus, dos não-judeus, com um propósito: você vai anunciar a palavra, dar o testemunho do que você viu hoje, da conversão de Paulo. Olha como isso chama a nossa atenção. Para que você abra os olhos e eles possam se converter, arrepender dos seus pecados e passar a ser um povo escolhido de Deus. Muitas pessoas cristãos se calam com a seguinte desculpa: eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho teologia, eu não sei pregar. Mas Jesus disse: você vai contar para os outros o que aconteceu hoje, o que eu fiz na sua vida. Nós não precisamos de teologia para dizer que Jesus é rei, que Jesus é Deus e que ele transformou a minha vida. Ele não está cobrando teologia, ele não está cobrando conhecimento. É claro que nós precisamos buscar, mas é o meu testemunho que fala, que grita, que as pessoas olham e veem, realmente aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa. É isso que nós precisamos entender. E Paulo já é a terceira vez que ele conta o seu testemunho. Como foi que ele deixou de ser perseguidor dos cristãos para então ser alguém do caminho que agora morre por causa de Jesus Cristo? E ele agora vai falar sobre o seu trabalho para Agripa. Ele vai falar: olha, eu não desobedeci a visão. Eu não desobedeci. Eu segui a minha carreira. A visão que eu tive, a instrução que eu recebi de ir e contar o meu testemunho. E Paulo vem contando o testemunho, vem contando o testemunho. E isso fala muito forte para os nossos corações. O que Deus fez nas nossas vidas? O que eu preciso contar que Deus fez? Como eu era antes? O quanto Deus já tem mudado a minha vida e tem planos para continuar mudando. Então agora ele fala do seu trabalho, que é levar essa luz para judeus e principalmente para não judeus. E ele aproveita ali
E ele está pregando para o rei Agripa. Quando ele conta o seu testemunho, quando ele conta da sua missão, ele está pregando para o rei Agripa, ele está pregando para sua irmã Berenice, ele está pregando para Festos, o governador. Ele está pregando quando ele conta, ele usa sua defesa, mas ao mesmo tempo ele está pregando. Então Paulo disse ao rei Agripa: o Senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Ele faz uma pergunta, mas ele afirma. Agripa responde para ele assim: você pensa que é assim? Em tão pouco tempo vai me tornar cristão? Olha só o questionamento do rei Agripa. Paulo disse: pois eu pediria a Deus que em pouco tempo, não somente o Senhor, rei Agripa, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegasse a ser como eu, mas sem estas correntes, mas sem o impedimento de ir e de levar a mensagem. Olha que lindo! E o que ele orava a Deus? Que não somente Agripa, como todos, pudessem rapidamente crer, acreditar, ser liberto, ser salvo. E sabe o que acontece no fim deste capítulo? Sai o rei Agripa com a irmã, com Festos, dizendo: não existe acusação contra este homem. Se ele não tivesse apelado para César, ele estaria livre agora. Olha só, mas nós sabemos o plano de Deus para César, para Roma e tudo que ainda vai acontecer até que Paulo chegue em Roma. Tudo no controle de Deus. Amém? Jesus abençoe a todos.